Está começando agora o SurtoCast, o podcast do surto olímpico. Olá, querido ouvinte. Sou Marcos Antônio e está começando mais um SurtoCast, o podcast do site Surto Olímpico. E dessa vez nós vamos debater um assunto relevante no mundo olímpico, né? Toda quinzenalmente a gente sempre está falando sobre algum assunto importante, mas temos um motivo nobre. Vamos ter uma entrevista com um convidado muito especial, né? Antes de apresentar nosso integrante da mesa redonda, eu vou começar por ele. O convidado tem sempre a ordem de começar primeiro, né? Mas antes eu vou falar um pouquinho do currículo dele aqui, resumido, né? Porque ele tem bastante conquista na carreira. Ele que é bicampeão mundial de karatê, campeão dos Jogos Mundiais em 2019, ouro nos Jogos Pan-Americanos de Toronto em 2015, hexacampeão pan-americano, ouro nos Jogos Sul-Americanos de 2014. Temos a honra de receber, né, o karateca Douglas Brosi. É uma honra estar aqui você participando do nosso podcast. Nosso primeiro convidado esportista está aqui, né? E agradecer desde já pela participação e te perguntar aí como é que você está fisicamente, mentalmente, né? Ano passado você teve uma lesão um pouquinho séria, né? Bom, primeiro, um prazer aí poder falar, né, com vocês. O senhor está sempre aí acompanhando os esportes olímpicos e agora em especial o karatê, né, depois da decisão aí nessa entrada do karatê para os Jogos de Tóquio. Bom, minha carreira tive alguns imprevistos aí no meio dela. Ano passado tive uma lesão um pouco séria, o que me custou aí alguns meses de molho, alguns meses de readaptação, né, e agora já praticamente 100% recuperado, ainda com algumas sequelas aí, mas nada que interfira tanto aí na minha preparação. Estamos aí numa corrida olímpica muito forte. Eu já fiz esse semestre aí praticamente 6, 7 competições, e agora em um mês temos os Jogos Pan-Americanos, né, uma competição também muito importante, sendo que essa competição ela dá uma prioridade de escolha dos atletas para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020, né, quando as vagas forem distribuídas para continentes, elas vão ser distribuídas, no caso da América, para os campeões dos Jogos Pan-Americanos. Então te dá uma certa prioridade aí na escolha. Então nessa corrida estamos aí bem forte, tanto eu quanto todos os atletas da seleção brasileira, buscando resultados e buscando marcar cada vez mais pontos aí nesse ranking olímpico. Vamos ter muitas perguntas para o Douglas ainda nesse podcast e vamos apresentar nossos outros integrantes, né, da mesa redonda, nossos tradicionais integrantes. Primeiro ele, Regis Silva, o mestre, faixa preta do nosso surto olímpico, ele que é o que manda na parada toda. Regis, tudo bom, cara? Dá um destaque aí, se você já quiser deixar uma pergunta para o Douglas Brosi, já fica à vontade. Faixa preta, né? Tá, sei. Enfim, primeiro dizer que é uma honra receber o Douglas, né, cara, poxa, bicampeão mundial, a gente tem um prazer de receber o nosso humilde cast, assim, eu tô sem graça, mas tudo bem. Bacana poder criar com essa verba Pan, Tóquio, é uma loucura aqui. Um ano alguma coisa assim, são todos os atletas que querem vaga em Tóquio estão provavelmente numa treino, enfim. Eu queria deixar uma pergunta pro Douglas já. Como a reação dele quando, em 2016, né, finalmente o karatê, como esporte adicional de Tóquio 2020, a reação dele quando o karatê finalmente, acho que toda modalidade esportiva tem um sonho, né? Aquela coisa, chegar aos Jogos Olímpicos, fazer parte do programa olímpico, que é o topo, é o auge de todo atleta, assim, poxa, 4 anos ralando, trabalhando, eu vou para a Olimpíada, e não são todos os esportes, são apenas alguns poucos. E como o COI está mais flexível, aí deu essa oportunidade para a cidade de Séries. Como ele reagiu quando teve a confirmação, 3 anos atrás, que o karatê, sim, nós somos olímpicos? Bom, foi uma data, acho que marcou, né, na minha carreira. Eu estava lá presente na reunião do Comitê Olímpico Internacional, estava acompanhando na sala ao lado, na sala de imprensa, 3 de agosto, se não me engano, de 2016. Foi uma data realmente que coroou o karatê por tudo que o karatê vem fazendo, por tudo que a Federação Mundial de Karatê vem trabalhando ao longo desses anos para ser inclusa nos Jogos Olímpicos, né? A gente sabe que não é fácil estar dentro de uns Jogos Olímpicos, não é barato, envolve todo um jogo político também de conseguir estar dentro desses jogos, porque é o ápice de qualquer esporte, principalmente de esportes que não são, entre aspas, tão profissionais que nem outros, né? Então,
Só para dar um exemplo, alguns esportes, quando você vê o objetivo do atleta em alguns esportes, não é ser campeão olímpico, né? Então, você vai pegar atletas que querem ir para uma seleção brasileira de futebol, por exemplo, eles querem ser campeões da Copa do Mundo, querem jogar em grandes times, grandes clubes, né, como o Barcelona, o Real Madrid, ou se você pegar esportes como o próprio basquete, às vezes eles querem muito mais jogar numa NBA ou estar num time da NBA para ganhar uma liga dessas tão fortes do que talvez ser campeão olímpico. Agora você pega esportes que tem o seu objetivo como ser campeão olímpico, então você pega o próprio judô, a própria natação, o atletismo, esportes como o próprio vôlei, que tem já como objetivo final, entre aspas, né, digamos assim, final, ou como ápice, né, do seu esporte, o ser o campeão olímpico, né, é um objetivo aí a ser traçado. Então, esses esportes, em especial o karatê, que tinha aí como estava já nos Jogos Olímpicos Continentais, né? Então a gente já participava dos Jogos Pan-Americanos. Tivemos agora, inclusive, esse ano, nesse mês, os Jogos Europeus. Tivemos também, vamos ter aí agora nos próximos meses, os Jogos Africanos, os Jogos Asiáticos. Então são competições, né? São os Jogos Olímpicos Continentais. Então nós já estávamos inclusos em todos esses eventos. E faltava só realmente estar nos Jogos Olímpicos, que fecharia aí esse ciclo olímpico. Então foi realmente uma notícia recebida não só por mim, mas por todos os karatecas e por toda a comunidade do karatê, com muita felicidade, com muito amor, porque realmente vai ser uma oportunidade única do nosso esporte estar nos Jogos Olímpicos e atingir aí mais pessoas do que a gente já atinge, né? Mas mostrar aí a nossa modalidade esportiva para o mundo inteiro. Nosso outro integrante é o super Daniel Barbosa também, outro faixa preta dos textos esportivos. Daniel Barbosa, tudo bom, cara? Teu destaque inicial aí também, se quiser deixar aquela perguntinha já pro Bros, manda ver. Olá, amigos, saudações. Eu pensei que você ia me chamar de Daniel San, né? Aproveitar. Olha, eu esqueci, tá vendo? É verdade. Você perdeu a oportunidade. Pior que ver a música tema de Karate Kid na minha cabeça, meu Deus. Não, você não vai cantar, tá? Poxa, sacanagem. Não. Tá bom, não vou envergonhar você na frente do... Pro final, deixa pro final do podcast. Pois é um prazer receber o Douglas Bros, nosso primeiro atleta, logo um grande atleta, né? Logo um bicampeão mundial. Né? Obrigado. Então, aproveitando, né, que todo esse momento feliz, né, da inclusão dos jogos do Karatê nos Jogos de Tóquio, e aí em seguida veio uma ducha de água fria, né, que o Comitê de Paris 2024 excluiu o Karatê, né, do programa olímpico. Eu queria saber dele, como toda a comunidade reagiu a essa notícia, né, da exclusão da modalidade que acabou de entrar para participar na sua estreia em Tóquio e já vai sair no programa de Paris 2024. Foi uma notícia bem triste. A gente ainda está eu faço parte da Comissão Mundial de Atletas. A Federação Mundial, junto com a Federação Francesa de Karatê, ainda estão trabalhando com o Comitê Olímpico Francês e principalmente com o Comitê Organizador de Paris 2024, né, para com que eles revejam essa decisão. Né. Só para o público entender melhor, Tóquio em 2020, nós tivemos uma proposta do Comitê Organizador de Tóquio para a inclusão de 8 esportes. Né? Esses 8 esportes, eles passaram por algumas peneiras. No final, depois de algumas reuniões, eles diminuíram essa lista de 8 esportes para 5 esportes. E uma semana antes da decisão que nós tivemos no Rio, em 2016, o Comitê Olímpico Internacional decidiu que a votação sobre a indicação desses novos esportes, né, porque o comitê organizador, ele indica os esportes que ele tem interesse. E depois há uma segunda votação, né, que é a votação se o Comitê Olímpico Internacional vai aceitar esses esportes ou não. Né? Pode ser que recusem, pode ser que não aceite, que aceite 1 e 2, ou 3, ou 4, ou 5 esportes, né? No caso que foi no Rio 2016, né, quando houve essa proposta do Comitê Organizador de Tóquio 2020. Né? O que aconteceu foi que uma das reuniões do Comitê Olímpico Internacional, eles decidiram que esses 5 esportes eles não seriam votados individualmente, né? Eles seriam votados como um pacote, ou seja, ou entravam 5 esportes ou não entravam nenhum esporte. E aí foi votado que sim, tanto que vamos ter aí em Tóquio em 2020 esses 5 novos esportes. O que aconteceu agora foi que o Comitê Organizador de Paris fez uma indicação
né, para adicionar novos esportes, né, partindo do pressuposto que se Tóquio teve o direito, né, de fazer indicação aí de novos esportes, Paris também tem aí, né, uma jurisprudência, digamos assim, de indicar alguns novos esportes. E a gente estava muito confiante que o karatê seria indicado, até porque a Federação Francesa de Karatê é uma das mais fortes mundialmente, com excelentes atletas e muitos medalhistas mundiais. Então a gente estava bem confiante que o karatê seria indicado também como esporte adicional, né, para os Jogos Olímpicos de 2024. Né? A gente tem que entender que existe uma linha definitiva de esportes, né, que nós temos aí os 28 esportes que são, né, definitivos, e nós temos os esportes adicionais, né, que são esportes que são adicionados para determinadas edições. Né? No caso de 2020, nós teremos esses 5 esportes que vão ser adicionados. Né? No caso agora de 2024, essa indicação do Comitê Olímpico, do Comitê Organizador, né, o COJO, Paris 2024, fez uma indicação dos esportes, mas não indicou o karatê. Então ele acabou indicando o surf, indicando o climbing, né, o breaking dance e o skate. Esses 4 esportes foram indicados pelo Comitê Organizador. Logicamente, ainda se tem uma decisão do Comitê Olímpico Internacional se vai aceitar ou não. Né? Então, ainda corre esse risco até deles não aceitarem. É muito difícil isso acontecer, mas ainda se tem uma segunda votação, que é a votação quem rege o esporte olímpico internacional, que é o Comitê Olímpico Internacional, aceitar ou não essa indicação que veio de Paris. E a nossa briga hoje é com o Comitê Organizador de Paris 2024, para com que eles, né, tentem indicar também o karatê, né, tendo em vista que para a própria sede seria um excelente negócio, né, porque a chance de medalhas dele é muito, muito alta. Né, então nós tivemos algumas reuniões, inclusive o parlamento francês tem apoiado a causa, tem, entre aspas, né, tentado convencer o comitê organizador de Paris 2024 a com que haja essa inclusão do karatê. A gente sabe que é um tema político muito difícil, então fico muito triste realmente por essas decisões, né, ainda não terem indicado o karatê, e pode acontecer de nós não estarmos em 2024, mas acredito que podemos aí, temos a oportunidade de estar em 2020, temos que aproveitar esse momento, até Tóquio, tem mais aí um ano e pouco, e tentar mostrar para o Comitê Olímpico Internacional e para os próximos comitês organizadores, inclusive para Paris 2024, que sim, o karatê ele é um esporte olímpico, é um karatê, ele tem todos os valores, ele carrega consigo todos os valores olímpicos. Então, a ideia é mostrar em Tóquio todos esses valores olímpicos e como o karatê realmente tem que estar, né, nos próximos Jogos Olímpicos, e quem sabe aí por algum milagre, digamos assim, a gente consiga ainda reverter essa decisão, né, para Paris 2024, mas realmente triste, mas ao mesmo tempo agora a gente tem que levantar a cabeça, pensar em Tóquio para tentar fazer um excelente trabalho em Tóquio, para com que marque a história do karatê mundial, e quem saiba isso possa aí mudar a visão dos dirigentes aí, dos próximos Jogos Olímpicos, inclusive do Comitê Olímpico Internacional. Aliás, Marcos, rapidamente complementando o que o Douglas falou, aí tem mais um elemento nesse jogo que pouquíssima gente falou. É a questão que o golfe e o rugby sevens estavam garantidos para as 2 Olimpíadas, Rio e Tóquio. Depois de Tóquio, aí você submetidos à análise, aquela coisa, participação dos atletas, para ser que os 2 não são do core, até os 28 esportes que o Douglas falou. Esses 2 não são do core. Eles podem ser simplesmente limados. Se depois da avaliação do Rio e de Tóquio, o core decidiu, os esportes não renderam bastante, público e tal, etc., vamos tirar. Pode ser se o cara tem uma brecha, pode abrir uma brecha se um dos 2, até que o golfe teve a questão, vocês lembram, né? Muitos dos top desistiram de vir para o Rio, alegando Zika e outros problemas. Seria uma brecha, o cara tem mesmo, analisar, um dos 2 dançar, analisar e entrar nessa brecha para buscar uma vaga em 2024. Esses esportes, na verdade, já estão, né? Eles ficam aí até 2020, e aí acredito que próximo aí de 2020, 2021, talvez haja algumas reuniões aí para definição desses esportes, né? Já aconteceu isso uma vez em 2013, houve uma reunião onde
houve uma retirada do wrestling, isso mesmo, da luta olímpica e do wrestling, houve uma retirada, entre aspas, a princípio, né, desse esporte, e houve uma campanha para o karatê entrar, né, o karatê foi uma das, né, teve uma campanha para o karatê acabar entrando, entre aspas, no lugar do wrestling, e acabou que não entrou, né, e devolveram o wrestling, né, e também nas próximas teve a inclusão aí, né, do rugby, do golfe, que a princípio estão aí nos jogos, mas eles fazem essas reuniões, acredito que, não sei se a cada 3 anos ou a cada 4 anos, que eles revêem, né, realmente os esportes e quais esportes ainda continuam nessa linha definitiva, entre aspas, quais esportes ainda querem entrar, se vai sair, se não vai. Então, realmente é uma briga muito grande, né, no bom sentido, porque ninguém quer sair, né, nenhum esporte quer sair do circuito olímpico e muitos esportes querem entrar. Então, hoje nós temos muitos esportes, inclusive esportes de lutas, que querem entrar, mas não conseguem. Quem sabe aí essa seja uma brecha, né? Mais uma vez, o próprio golfe é um esporte onde os atletas não têm, né, digamos, né, os profissionais, né, os melhores do golfe, eles não têm, às vezes, a intenção de ser um campeão olímpico, né? De repente, eles estão pensando muito mais na Liga Mundial deles, né, onde tem uma premiação que é, né, de muito dinheiro, tem PGA Tour. Exatamente. Realmente o atleta, no momento que ele tem que tem que definir entre uma Olimpíada ou um PGA Tour, por exemplo, com certeza ele vai ficar nesse, né? Então, até teve uma grande discussão sobre o próprio beisebol e sobre o próprio softball, que são 2 esportes que vão estar em Tóquio, se nós vamos ter os melhores atletas de beisebol e de softball lá, né? Porque muitos clubes provavelmente não vão liberar. Imagina, se ainda se cai no meio de uma temporada deles, nenhum clube vai liberar, porque eles têm, né, eles sabem que o mais importante para eles, às vezes, né, principalmente para os clubes, né, são os campeonatos que eles estão jogando e não os Jogos Olímpicos. Então, esses aí isso eu acredito que às vezes possa afetar um pouco, né, dos valores olímpicos que a gente tanto preza e que a gente quer tanto para todos os esportes, né? Então, quem sabe a gente consiga essa brecha para voltar com o karatê. O Regis me lembrou também de quem fica na Berlinda depois do wrestling, ficou em 2013, né? Dizem que o levantamento de peso vai ficar na Berlinda para depois de Tóquio, tendo muito caso de doping, né? Então isso acaba manchando um pouco a imagem dos Jogos Olímpicos, aquele negócio de medalha. Então é outra brecha que talvez possa se abrir. Exatamente. Não preenche aí os requisitos dos princípios olímpicos, né? Da luta limpa, né? De você competir limpo, né? Com igualdade. Douglas, eu quero te perguntar também agora da corrida olímpica, né? O karatê são poucas vagas, né? São 10 vagas, né? Então quem for para Tóquio mesmo vai ser o melhor do melhor, né? E na corrida olímpica que você está até 60 quilos, né? Que é a sua categoria, até 67, né? Tem, se não me engano, é um por país que vai, né? Então você está disputando praticamente com o Vinícius Figueira, né? Porque ele está mais acima, né? Ele foi vice-mundial. Você fala, como é que está essa disputa? Você está em 11º, acho que a última parcial que eu olhei, você está em 11º. Como é que você acha que está essa disputa? Dá para ainda buscar essa vaga via ranking, né? Porque são 4 vagas, né? Mais o melhor japonês. Exatamente. Bom, na verdade a minha disputa não é com ele, né? Não é com o Vinícius, porque a minha disputa é com os atletas da minha categoria, né? Porque nós estamos em categorias diferentes. Eu luto até 60 e o Vinícius até 67. Então, se eu estiver com mais pontos que o segundo da minha categoria, ou com o primeiro da minha categoria, o meu ranking olímpico ele já sobe, né? Porque eles dão 2 vagas para o menos 60 e 2 vagas para o menos 67. Então, a minha disputa não é diretamente, né, com o Vinícius. Então, por exemplo, se eu tiver em primeiro da minha categoria e ele estiver em segundo da categoria dele, eu que vou. Por mais que ele tenha mais pontos que eu que vou porque eu estou em primeiro da minha categoria. Se no caso a gente tiver empatado, aí realmente vai porque tem mais pontos, né? Então a minha briga inicial não é nem com ele, é com os atletas da minha categoria. Então hoje, da minha categoria, quem está melhor no ranking olímpico da minha categoria é o atleta do Cazaquistão, é o atleta da Turquia. Então eu tenho que passar esses 2, né? Eu passando um desses 2, estando em primeiro ou em segundo, né, da minha categoria, eu já subo bem no ranking. Eu sempre penso nos meus adversários, que a categoria que eu luto é a menos 60 e eu tenho que estar melhor que eles, né? Eu conseguindo estar melhor que eles, né, conseguir mais pontos que eles e subindo, eu preciso
temos aí mais 10 eventos, então tendo melhores resultados aí nesses eventos, pode ser que sim abra uma possibilidade de subir, né, no ranking do menos 60 e aí ocupar a vaga de cima. Então o confronto entre dois atletas do mesmo país, ele só vai acontecer no caso de algum empate, né, e aí logicamente quem está melhor de pontuação, né, ou quem está melhor por ranking. Na verdade, nem existe um confronto direto entre eu e o Vinícius, porque não, por mais que eu ganhe, eu tenho que ganhar a minha categoria, né? Então, independente da outra, do menos 67, se ele estiver em terceiro do ranking mundial, né, no ranking olímpico, eu estiver em segundo, é eu que vou, né? Se nós estivermos empatados por pontos. Então, é uma briga muito mais com os atletas da minha categoria do que diretamente com ele. Você falou em relação, para explicar para o ouvinte do cast, como funciona a questão da prioridade continental. Ganhando PAN, para explicar para ele compreender como funciona esse esquema de prioridade ao campeão pan-americano. Tá ótimo, vamos lá. Na verdade, para explicar isso, eu vou ter que explicar o processo inteiro, né, de uma forma mais rápida. Então, nós temos aí, são 8 categorias, né, olímpicas, mas, na verdade, nós temos 10 categorias no comitê normal, mas, no caso do comitê, nas categorias olímpicas, elas foram diminuídas para 3 categorias. Então, elas juntaram, né, a 60 com 67, transformando ela em uma categoria só, que é a menos 67. O 75 continua igual, que é a categoria do meio. E o menos 84 e o mais 84, que são categorias convencionais, eles se transformaram numa categoria que vai ser acima de 75 quilos. Então, as vagas elas estão sendo divididas, primeiro, via ranking olímpico, né, que elas vão ser divididas, eles vão dar 4 vagas para esse ranking olímpico. Então, no caso das categorias que foram unidas, né, eles vão pegar 2 de uma e 2 de outra. No caso, por exemplo, do menos 75, que é a mesma categoria que é a olímpica, eles vão dar as 4 vagas para essa mesma categoria. Então, no caso do menos 67 e do menos 60, eles vão dar 2 vagas para o menos 60 e 2 vagas do menos 67. É por isso que eu até comentei que a minha briga não é com nenhum outro brasileiro, a minha briga é com com os atletas da minha categoria, né? Porque não adianta eu ser o melhor brasileiro, mas estar em terceiro do ranking olímpico, né? Isso não adianta, não vai me colocar não vai me dar uma vaga olímpica, né? Então, para eu ter uma vaga olímpica, eu tenho que ser o primeiro do menos 60 ou o segundo, e aí eles vão dar essas 4 vagas para ranking olímpico, né? O segundo sistema de classificação vai ser através de um Qualify, um evento classificatório, que vai ser em maio de 2020, 6 de maio de 2020, se não me engano, em Paris. E nesse evento ele vai ser já diretamente nas categorias olímpicas, e nesse evento eles vão dar, somente um por país pode se inscrever. Os atletas classificados, logicamente, não participam, né? Então, 4 atletas que já estão classificados não participam. E aí nós temos um rachão, digamos assim, né? Onde tem essa competição e os 3 primeiros colocados, né, eles conseguem a vaga olímpica. Nós tivemos 4 para o ranking mundial e 3 vagas evento classificatório. Lembrando que o total de vagas são 10 por categoria, né? Então, no caso, na categoria olímpica menos 67, nós temos um máximo de 10 vagas. Uma vaga já é do Japão. Então, nós temos aí praticamente a decisão de 8 atletas por categoria. Vão sobrar 2 vagas por cada categoria olímpica. Então, nós temos aí 2 vagas sobrando no menos 67, no menos 75, no mais 75 e no kata, tudo isso do naipe masculino, e a mesma coisa no naipe feminino. Então, nós temos aí 2 vagas sobrando por cada categoria. Nós temos 8 categorias olímpicas, nós temos 16 vagas. Essas 16 vagas, 4 vão ser via wildcard, que no caso é atletas refugiados ou algum atleta que a Confederação ou o Comitê Olímpico Nacional decida convidar, né? Então nós temos esses 4 atletas que vão entrar desta maneira. E nós temos aí 12 vagas, e essas 12 vagas vão ser distribuídas pelos continentes. Vão ser distribuídas pelos continentes da seguinte ordem. Eles começam distribuindo as vagas pelo continente da Oceania. Então eles vão dar 2 vagas para o continente da Oceania, eles vão dar 2 vagas para o continente africano, 2 vagas para o continente americano, no caso nosso, né? Continente asiático, 2 vagas para o continente europeu. Fechamos aí 10 vagas.
aí eles voltam de novo, dão mais uma vaga para o continente africano e mais uma vaga para o continente americano, né? Então nós temos, no final das contas, nós temos 3 vagas que vão ser distribuídas para o nosso continente aqui pan-americano. Bom, chegamos aí no ponto que você queria. Como que essas 3 vagas que nós temos, elas vão ser distribuídas? Essas 3 vagas que nós temos, elas vão ser distribuídas pelos campeões dos Jogos Pan-Americanos. Então, nós vamos ter aí 10 campeões dos Jogos Pan-Americanos, contando as 5 categorias do comitê, e logicamente mais a do Catar, então nós vamos ter aí 12, né, campeões dos Jogos Pan-Americanos, e essas 3 vagas vão ser distribuídas aí por esses 12 campeões dos Jogos Pan-Americanos. Vai ser dada essa vaga primeiro, né, para o melhor, ou para primeiro para o naipe feminino, por exemplo, para a melhor, dentro das campeãs dos Jogos Pan-Americanos, quem delas é a melhor posicionada no ranking olímpico. Então eles vão pegar ali as 5 campeãs dos Jogos Pan-Americanos e vão ver a melhor classificada aí nos Jogos Olímpicos. No ranking olímpico. E aí vão dar a vaga para ela. E isso, mesma coisa para o masculino, né? Então vai ser feito um filtro aí, né? O primeiro filtro é campeão dos Jogos Pan-Americanos e o segundo filtro é, dentro dos campeões dos Jogos Pan-Americanos, quem está melhor posicionado no ranking olímpico, né? Mas não podemos esquecer que existe um fator de vagas que tem disputa, né? Então, por exemplo, nós temos aí, como foi dito, 2 vagas sobrando por cada categoria. Pode acontecer, por exemplo, eu vou pegar a minha categoria como exemplo, né? Então, a menos 67. Tem 2 vagas sobrando na categoria menos 67 que vão ser distribuídas para o continente. Pode ser que eles começam pelo continente australiano, pelo continente da Oceania. Então pode ser que lá um dos melhores ranqueados deles seja na categoria menos 67 quilos. Então ele já ocupa uma vaga, né, da categoria menos 67 quilos. Ou seja, sobrou só uma vaga na categoria menos 67 quilos. O próximo continente que eles vão distribuir as vagas é o continente africano. Então vamos supor que lá no continente africano também tenha um atleta que é o campeão dos Jogos Africanos, que o melhor ranking, e ele é um dos melhores ranqueados ali no ranking olímpico, e ele está na categoria menos 60. Então ele também já entra com essa vaga olímpica e preenche a categoria menos 67. Ou seja, por mais que venha para o canto, por mais que quando chegue no nosso momento de ser distribuído as vagas, pode ser que em algumas categorias já não hajam mais vagas. Pode acontecer isso. Vai ser difícil, né? Mas pode acontecer. Pode acontecer, até porque nós temos aí uma distribuição primeiro pelo continente da Oceania e depois pelo continente da África. Então pode acontecer um azar da categoria ser preenchida, né, por 2 atletas prévios aí da Oceania e da África e acabar fechando a categoria, qualquer categoria. E por mais que você esteja muito bem ranqueado, seja campeão dos Jogos Pan-Americanos, mas como você não tem na linha de escolha, você é o terceiro, pode ser que já não haja mais vaga para você. Parece um pouco complicado, mas a gente tem uma descrição já bem detalhada disso. Então, eu costumo dizer que os Jogos Pan-Americanos aí, ele é um trevo de 4 folhas, né, que a gente tem que ter guardado no bolso, porque não é uma garantia de classificação, eles nos dão realmente uma prioridade, mas isso também depende de muitos outros fatores, né, como dentro dos campeões dos Jogos Pan-Americanos, o seu ranqueamento olímpico, e também se vai sobrar vaga, né, nessa categoria, porque vai rodar todo mundo. Então primeiro vai rodar a Oceania, depois vai rodar a África, depois que vai entrar para o nosso continente, e no caso ainda vai ser dado uma para o masculino e uma para o feminino. Aí rodam todos os continentes até voltar para o nosso, né, para eles darem uma vaga para a África e mais uma para a América. É bem, digamos assim, né, você tem que contar aí com fatores estatísticos e de sorte muito grande, mas até comento mais uma vez, um trevo de 4 folhas que você tem que ter guardado no bolso aí, porque ele pode ser necessário num momento desse. Só para te falar rapidinho, agora finalmente eu consegui entender essa parte, porque você falou que parece complicado, mas é complicado. Nossa, é complicado entender essa parte. Caramba, eu me senti numa aula de matemática, tentando pegar o fio da meada, tal. Caramba, velho, como é que... que são muitas distribuições, né? Então, eu ajudei nessa formulação do ranking, porque ela passou pela comissão de atletas. E a ideia sempre foi dar chance para todos os
continentes e para todos os atletas e mais de uma chance. Então o atleta tem a chance pelo ranking olímpico, o atleta tem a chance pelo Qualify e o atleta tem chance também depois pela distribuição dos jogos, a distribuição pelos continentes, né? E foi uma exigência do COI que os Jogos Pan-Americanos fossem usados. Então, como eles não tinham como já dar a vaga diretamente para o campeão dos Jogos Continentais, né, porque foi uma exigência do COI que os Jogos Continentais tivessem um valor, né, um peso olímpico, foi decidido que quando for distribuído pelos continentes, eles vão distribuir, mas vão distribuir só para os campeões dos Jogos Continentais. Então, por mais que você tenha um ranking mundial, vamos lá, por mais que você esteja em terceiro do ranking mundial, você tem 10 mil pontos, está em terceiro do ranking mundial, mas você não entrou pelo primeiro sistema classificatório, que só escolhiam 2. Você não entrou pelo segundo sistema, que foi o evento classificatório, e você ainda não é campeão dos Jogos Pan-Americanos, por mais que você seja o top 3 ali, vai ser difícil, né? Você não vai conseguir essa vaga olímpica. É uma importância muito grande esses Jogos Pan-Americanos também. Pois é, eu acho interessante a questão de valorizar o PAN, né? Porque muitos esportes assim, têm a tendência de não dar muito valor ao PAN. Por exemplo, várias modalidades dão vagas olímpicas através do PAN. Sim. Dá exemplo como o hóquei na grama, o polo aquático. Se não me engano, o petáculo moderno também dá vaga pelo PAN. Handebol dá vaga ao campeão isso, também. Isso, handebol. Esse arquivo, você valoriza o evento, mas é aquela questão política. Exatamente. De federação, não quero tornar o meu campeonato continental mais importante, a vaga por ele. Achei uma iniciativa interessante do COI. Até comentar sobre o Karatê, tipo, o COI, o Taekwondo também sofreu dessa redução, né? Quer dizer, pegar o campeonato de Taekwondo, são muitas modalidades. Mas quando chega no Olímpico, se não me engano, são 4 por gênero, né? Exatamente, se não me engano, no Taekwondo, eu não posso falar exatamente. São quatro. Mas eu sei que houve uma diminuição também das categorias, das convencionais para as categorias olímpicas. Isso, né? Houve sim. Para comparar com o Taekwondo, acho que são 8, 9 categorias, não lembro. Aí no Olímpico, eles, sim, aquela coisa, encaixa aqui, junta ali. É que nem botar um time de futebol no Fusca. Encaixa aqui, joga ali, bota ali. Aí diminui a categoria para caber todo mundo. O judô, o karatê também passou por isso, né? Para caber dentro dos Jogos Olímpicos. Porque Exatamente. Uma das mudanças da Agenda 2020, né, é não tornar os Jogos Olímpicos gigantes mais em termos de atletas. Acho contraditório porque às vezes quer colocar mais esporte, aumenta o número de pessoas, mas enfim, atletas. Mas enfim, não é questão agora. É aquela coisa, diminuir para você ganhar mais visibilidade estando no palco olímpico, que muda totalmente de patamar, né? Ok, esse é um esporte mundial, você tem mundial importante, chega de atleta, mas quando você chega na Olimpíada, é um palco, é como você sair do... por favor, não me matem. De São Januário para o Maracanã. Aumenta exponencialmente a sua visibilidade. Exatamente. Então, realmente há esse controle, mas aos poucos também que você vai ganhando esporte, eu acho que, se eu não me engano, não tenho certeza, mas eu acredito que isso aconteceu com o judô. Eles foram algumas categorias a menos e depois aos poucos foram conseguindo implementar todas as categorias convencionais, se eu não me equivoco. Então é um processo natural. Que bom que pelo menos a gente tem aí, né, as 3 categorias, mais o kata, né? Às vezes eu falo 3 categorias, mas só do comitê, né? Temos mais o kata também, né? Dentro dos Jogos Olímpicos. Mas vai ser essa classificação, né? Essas 4 vagas para os Jogos Olímpicos, as 3 vagas para o evento classificatório, uma vaga do país sede, 4 vagas aí de wild card, que vai ser distribuída por todas as categorias, e essas 12 vagas aí continentais, que aí vão ser distribuídas, no caso, nós da América temos direito a 3 vagas continentais, e vão ser distribuídas aí para os 12 próximos campeões dos Jogos Pan-Americanos. Um comentário também achei interessante a questão do comitê se preocupar em colocar todos os continentes envolvidos. Ainda mais que a competição está entrando agora, né, nos Jogos de Tóquio 2020, achei importante essa preocupação. Já que existem todos os esportes, então eu esqueci o termo exato, mas alguma coisa... Universalidade? Acho que é universalidade do esporte. Então, o esporte tem universalidade. Então, ele tem que ter todos os continentes. E se por acaso ele não tiver, é por isso que o Comitê Olímpico ele pede esse wild card, né? Porque se por acaso o karatê eles vão ter 4, né? O Comitê Olímpico junto com a WKF eles vão ter 4 vagas que eles vão poder dar para quem eles quiser. Então, se por acaso eles verem que tem algum continente que não conseguiu representatividade, né, o que é impossível, já que já existe uma distribuição por continente, né,
mas eles já têm essa carta branca aí para colocar quem eles quiserem, né, de uma forma que haja participação de todos. Mas geralmente esse wildcard ele é usado, né? Como o Karatê já tem essa questão da distribuição por continente, esse wildcard deve ser usado para atletas que vivem em países refugiados, para alguns princípios olímpicos que hoje o Comitê Olímpico tem defendido bastante. Certo. Eu queria, já que a gente citou já os Jogos Pan-Americanos e estamos próximos, né, dos Jogos Pan-Americanos, queria que o Douglas falasse, né, como está a preparação dele para os Jogos Pan-Americanos e que ele citasse também quais são, né, os principais adversários na categoria dele. Né? Os Jogos Pan-Americanos começam no final de julho, mas o Karatê, se não me engano, é nos últimos dias, né? A sua categoria no último dia. Né? Isso, 9, 10, eu uso dia 11. Dia 11 é o último dia. Queria que você contasse como é que está a preparação, quais são os principais adversários da sua categoria. Bom, sobre os Jogos Pan-Americanos, eu tive acabei me classificando esse ano passado durante a classificatória eu me lesionei, né, que foi durante os Jogos Pan-Americanos eu acabei rompendo o tendão de Aquiles, e aí não consegui minha classificação naquele evento. E esse ano participei do evento classificatório e também, né, do Campeonato Pan-Americano, né, e eu fui campeão do evento classificatório, também campeão do Campeonato Pan-Americano, né, onde estavam todos os atletas que vão estar nos Jogos Pan-Americanos. Jogos Pan-Americanos que tem 8 atletas por categoria, né, então no caso eu e mais 7 atletas. Uma competição muito peculiar, porque você luta, né, as lutas são feitas em grupos, né, como se fosse Copa do Mundo, né, ou Robin Round, então você acaba tendo que lutar no mínimo 3 vezes, né, dentro do seu grupo, e quem tiver a maior pontuação ali de vitórias, empate, derrotas, enfim, passa para a próxima fase, que já são as semifinais. Então é uma competição bem peculiar nesse ponto, bem estratégica. Quanto aos atletas, eu costumo brincar que não tem mais bobo. Os principais atletas que vão estar ali são os 7 que eu vou lutar. Todos eles são perigosos, todos eles, eu já lutei com todos eles, já ganhei de todos eles, mas todos são atletas que podem me causar dificuldade, especialmente porque já me conhecem, né? Então, como eu sou muito mais experiente, já participo desse circuito há muito mais tempo e sou atual campeão dos Jogos Pan-Americanos também, com certeza eles vão chegar preparados para tentar anular tudo que eu faço. Não existe hoje um principal adversário. Eu encaro todos eles como principais, né, até porque nos Jogos Pan-Americanos um empate às vezes vale mais que uma vitória. Né? Você saber o atleta que você tem que empatar em determinado momento, ou essa luta que você não pode ganhar, ou se você tem que ganhar de mais de 1, de 2 ou de 3 pontos, né? Porque às vezes no caso de empate, na pontuação de vitórias, a gente vai pelo saldo de pontos, né, como se fosse, né, um saldo de gols, quem fez mais gols, né, ou quem tomou menos. Então, alguns critérios são muito importantes. Mais uma vez, encaro os 7 atletas como principais atletas aí, que eu vou ter que vencê-los tanto na fase final. Mas já estou em fase, já conheço eles, e agora estou dando mais uma polida aí na minha preparação, estudando um pouquinho mais eles, tentando ver mais alguns detalhes de erros que eles cometem, para com que eu consiga atingir o objetivo de conseguir mais uma medalha de ouro em Jogos Pan-Americanos. Douglas, deixa eu te perguntar, agora voltando ao tema olímpico, né, já que você é categoria 60, vai disputar com 67, tem alguma diferença, assim, tem alguma vantagem e desvantagem você lutar com alguém na categoria maior que a sua, né? Acho que a única desvantagem vai ser, vamos supor, nós somos a categoria leve, a categoria mais rápida, né? Então nós somos mais rápidos que os atletas do menos 67. O que a gente perde um pouco é porque os atletas são um pouco mais altos, né? Então a gente tem atletas aí tem um atleta da Hungria, por exemplo, do menos 67, que ele tem 1,80 e bastante, assim, então um cara muito alto, o que talvez dificulte um pouco na questão da envergadura, né? Ele tem uma envergadura maior, né? Então ele tem um alcance maior, mas também não é tão rápido que nem os do menos 60. Então aí é um ponto positivo para cada lado, né? Então o cara que é muito alto, às vezes ele tá com um cara baixinho, é difícil, ele não acha baixinho, né? Porque não consegue acertar, o baixinho se move muito, ou ele querendo ou não, ele tem que mirar o soco para baixo, que dificulta para ele, ainda mais se ele não está acostumado a treinar dessa maneira, né? Então o atleta que é mais alto, tá acostumado a socar na linha do seu rosto, ele tem uma mecânica completamente diferente no momento que ele tem que socar, né, de ir para baixo ou para o outro lado, enfim. Eu acredito que a pior dificuldade seria essa, né? Você lutar com atletas um pouco mais altos, mas acredito que isso é uma vantagem que eles vão ter, mas a vantagem que nós temos aí, que é de questão de velocidade, questão de
de angulação que para eles pontuarem é muito mais difícil, né? Então é muito mais fácil para nós que somos menores conseguirmos pontuar na região do tórax, que é uma região muito maior, e para eles a região que está mais próxima para eles é a região da cabeça, é uma região muito menor. Então às vezes isso acaba dificultando um pouco da luta para eles, né? Então vai ser uma briga bem interessante, aí cada um só saber utilizar aí os seus pontos fortes e seus pontos fracos. Vai ser bem legal mesmo. Vai ser legal. Para o momento memória, o que você pode falar para a gente já que estamos chegando no PAN, né? Estamos quase na hora de a gente olhar só para o peru sem duplo sentido, por favor. Exatamente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Imagina. Não, então, piadas peru, que não sei pra quê, né? O peru fica do lado, não tem como olhar pro peru. É verdade. Me fica no quinta série de novo. Ai, meu Deus, vergonha ali o momento agora. Tá? Quero perguntar sobre Toronto, né? Que você foi campeão pan-americano. O que você pode falar desse seu título? Que você já tinha medalhado antes, mas Toronto foi o seu primeiro ouro no PAN. O que você pode falar da sua primeira conquista pan-americana pra gente? Bom, foi maravilhoso. Eu já tinha sido campeão pan-americano por algumas vezes. Faltava, né? Eu já tinha praticamente todos os títulos do circuito mundial. Então, eu já tinha sido campeão sul-americano, campeão pan-americano, campeão mundial, campeão dos Jogos Sul-Americanos, campeão dos Jogos Mundiais. Rapidinho, só para que tem um pan-americano de karatê, do esporte somente. Exatamente. E tem os Jogos Pan-Americanos, que são todas as modalidades. São duas. Quando ele fala pan-americano, é só do karatê, não dos jogos do PAN mesmo, que é de 4 em 4 anos. Só que às vezes pode confundir, mas não era campeão pan-americano, mas ele falou, não vamos misturar alhos com bugalhos, por favor. Exatamente. Temos assim como nós temos o Campeonato Mundial e os Jogos Olímpicos, né? Eles se equivalem às vezes dizem, até brincam que o Campeonato Mundial é muito mais difícil que os Jogos Olímpicos, né? Porque às vezes nos Jogos Olímpicos é um número reduzido de atletas e o Campeonato Mundial é aberto, né? Então realmente é muito mais complicado. E nós temos também o Campeonato Pan-Americano, os Jogos Pan-Americanos, né? Nós temos os Campeonatos Sul-Americanos, também nós temos os Jogos Continentais Sul-Americanos. Então, como eu já tinha ganho todas essas competições e a única medalha que me faltava de ouro era dos Jogos Pan-Americanos, eu já tinha sido bronze em 2007 no Rio, já tinha sido repetido bronze em 2011 em Guadalajara, me faltava a medalha de ouro, né, dos Jogos Pan-Americanos. E em 2015 tive a oportunidade de ganhar essa medalha de ouro com a minha esposa ainda sentada de técnica comigo, ela que é a única brasileira, mulher, 4 vezes campeã dos Jogos Pan-Americanos aí na seguida. Ela ganhou 4 medalhas, praticamente fez história aí em Jogos Pan-Americanos dentro do karatê. Foi realmente um marco assim na minha carreira que, né, eu até quando termina a luta eu falo que acabou. Ganhei todas as medalhas de ouro possíveis até aquele momento, né? Mas um ano depois o karatê entrou para os Jogos Olímpicos, aí eu deixei de dizer que tinha acabou. Ainda falta agora mais uma para completar um quadro geral de medalhas aí, de todos os eventos possíveis, digamos assim, né, dos circuitos mundiais, continentais e olímpicos, né, tendo em vista que o circuito olímpico para nós são os Jogos Sul-Americanos, Jogos Pan-Americanos e Jogos Olímpicos. Então, são as medalhas que faltam aí, que faltava no caso de 2015, né, que eram os Jogos Pan-Americanos, então foi uma alegria imensa. E a ideia é esse ano chegar muito bem preparado para repetir, né, essa medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos. E tive um bom teste agora no Campeonato Pan-Americano de Karatê, Campeonato Pan-Americano de Karatê que possui realmente todos os melhores atletas da América, inclusive os 7 que vão estar nos Jogos Pan-Americanos, né? Então, para mim, foi um excelente resultado ser campeão pan-americano esse ano, né? Tendo uma prévia aí dos Jogos Pan-Americanos. Eu ia até comentar esse feito da sua esposa, né? Foi incrível, foram 4 conquistas pan-americanas, né? Acho que nenhum atleta em todos os esportes Brasil, né, conseguiu ganhar 4 vezes a competição. Seguidos. Foi realmente um feito marcante. Daniel, sua pergunta. Rapidamente, eu imagino o espaço que eles têm que ter para medalhas, troféus, né? É um quarto separado, né? Tem sofrido um pouco com isso. A gente fez, até ela montou esses dias uma parede lá com as principais medalhas, onde estão lá as 4 dos Jogos Pan-Americanos, a minha também, as nossas de campeões, enfim. Foi bem legal, assim. Agora a ideia é a gente conseguir
encher esse quadro aí com mais uma de Jogos Pan-Americanos e, se Deus quiser, com mais uma de Jogos Olímpicos. Eu diria que seria a cereja do bolo da sua carreira. Seria o... não teria explicação, seria o perfeito, seria, entre aspas, aí para mim, uma carreira perfeita. E a Lucélia é sua técnica também, né? Ela é sua treinadora, né? Exatamente, hoje a gente viaja junto e a gente treina junto diariamente. Aí fica mais tranquilo. Mas aí como é que fica o relacionamento de treinador, assim? Ela é muito exigente? Como é que fica no Então, assim, a gente sempre teve um relacionamento muito tranquilo entre atleta e técnico, até porque nunca teve um exigindo mais que o outro, porque a gente sabia realmente o que cada um queria, né? Então, nunca teve muito essa de ela exige mais ou eu exige menos, né? Então, essa nossa relação de técnico-atleta começou muito cedo, porque enquanto nós dois éramos atletas, a gente tinha que viajar para as competições, e nós viajamos para muitas competições, na Europa, principalmente, para lutar ligas mundiais, enfim, e outros campeonatos, que a gente sempre fez isso, né? Independente da seleção a gente conseguia recursos próprios e ia, né? A gente sabia da importância disso para a nossa preparação. E acabava que tinha dia que eu lutava num dia e ela lutava no outro, eu ficava de técnico para ela, ficava de técnico para mim, né? E a gente treinava praticamente diariamente juntos, então durante os treinamentos eu era o técnico dela e ela era a minha técnica. Então a gente sempre trocou muitas as informações e a gente acabou crescendo sozinho. Então quando a gente chegou no momento onde ela se aposentou, no caso, simplesmente continuou, né? A diferença é que eu não precisava mais olhar tanto com um olhar técnico, né, para ela, porque eu não precisava mais corrigi-la, e ela continuou com o mesmo olhar técnico para mim. Então a gente, enquanto nós éramos atletas, nós treinávamos. E como nós não tínhamos, entre aspas, um técnico 24 horas por dia, né, o que a gente fazia? A gente, ajudava o outro, tentava observar tecnicamente o que um ou outro poderia melhorar, assistíamos vídeos nossos lutando e competindo, né, e trocávamos ideia, depois a gente transformava isso em treinamentos, e a gente foi ajudando o outro. Então, eu virei técnico, ela virou técnica, e a gente, assim, acabou crescendo dentro do esporte. Então, hoje, acaba que é uma relação muito tranquila, a gente simplesmente continua fazendo o que a gente fez a vida inteira, que era um ajudar o outro, dentro e fora do tatame. Bem legal isso aí. Daniel, sua pergunta aí. Queria saber do Douglas, vamos falar agora de outro assunto, que é a massificação do esporte, né? Eu queria saber como é que está aqui no Brasil o trabalho de popularização e massificação do karatê, né? Se a gente pegar os esportes de luta, o judô é a maior referência. É o esporte que o Brasil é um dos mais vencedores, né? Tem campeões olímpicos e tal, e até relativamente popular. Eu queria saber como é que está o trabalho aqui no país, né, de massificação e popularização da modalidade. Existe um trabalho muito forte, mas não é nada, entre aspas, tão, né, não tem como. A Confederação Brasileira ela tenta fazer um trabalho e ajudar e fomentar isso, mas às vezes é algo muito localizado, né? Então, por exemplo, como que uma confederação às vezes vai conseguir fomentar o karatê lá na prefeitura do interior de Santa Catarina? Muitas vezes eles não têm como eles iniciarem nenhum projeto. Muitas vezes acontece que lá no interior de Santa Catarina, por exemplo, existe um professor e esse professor vai atrás de recursos públicos, monta projetos sociais e acaba começando um trabalho do zero, às vezes sem a própria federação estadual ou confederação estadual, sem ninguém saber. Às vezes ele acaba conseguindo recursos, e eu já presenciei de professores que usam recursos próprios para fomentar projetos sociais. Então é difícil esse controle, entre aspas, ou esse fomento que vem ali muito de cima para baixo, né? Até porque, querendo ou não, hoje, se você quiser apoio público, lógico, às vezes as secretarias de esportes estão sempre de olho, tanto municipais quanto estaduais, para tentar apoiar e fomentar, mas muitas das vezes cabe a própria pessoa correr atrás de recursos, né? Até para mostrar o seu trabalho, para pedir incentivo, né? Então hoje nós, por exemplo, a própria lei de incentivo ao esporte que nós temos é uma lei que você tem que ir atrás, né? Eles não vêm atrás de você, você tem que produzir o seu projeto, montar o seu projeto, enviar o seu projeto, depois que você tem ele aprovado, você tem que correr atrás para captar recurso. Então é um incentivo maravilhoso que nós temos, essa lei de incentivo ao esporte, mas um pouco burocrático, né? Então existe sim uma massificação do karatê,
que eu conheço, mas é algo muito mais que eu daria, não menosprezando nem o governo, ou enfim, ou entidades do Karatê, mas que eu daria muito crédito aí aos professores, né? Às vezes os professores de cada região, de cada cidade que amam o Karatê, que iniciam esses projetos sociais. Então fica aí o meu agradecimento e realmente o meu apreço por todos esses professores que fazem esse trabalho, muitas vezes anônimo, né, em massificar o esporte. Temos sim muitos praticantes de karatê e cabe, logicamente, a gente conseguir, eu que estou na ponta do processo, por exemplo, que sou um atleta e que muitas vezes apareço, às vezes em mídias sociais, com resultados, a minha forma de ajudar a motivar e a minha forma de tentar incentivar essa massificação do esporte é tentando transmitir uma imagem de atleta benquisto, uma imagem de atleta que realmente conseguiu usar o esporte para mudar a sua vida. Então, se eu conseguir mostrar isso, eu acho que eu também posso, eu falando, né, particularmente, logicamente, ajudar na massificação do esporte, né? A gente vê que isso acontece com todos os outros esportes, atletas que jogam futebol na rua, que não participam de nenhuma escolinha, mas que simplesmente viram na televisão grandes atletas e se inspiraram neles. Quem sabe eu consiga fazer isso para com que esses atletas também que nunca viram ou nunca ouviram falar de karatê possam, né, ouvir, ver e se apaixonar. E nada melhor que uns Jogos Olímpicos para isso, né, fazendo a ponte com os Jogos Olímpicos, nada melhor que a vitrine, né, de uma Olimpíada para você fazer com que uma criança, um adolescente ou até porque não um adulto, um senhor na melhor idade se apaixone por uma modalidade e possa começar a prática de uma atividade física. Da questão da massificação, também tem a questão que eu queria perguntar sobre patrocínio, né? Todos sabemos, desde o do Rio de Janeiro, o esporte em geral está sofrendo bastante com falta de patrocínio, treino, competição, as confederações também estão muito apertadas. Aí eu quero saber o que você pensa disso, a questão das empresas não querem muito investir, questão mesmo de dinheiro público. O que você pensa e como isso lhe afeta no seu treinamento, se de alguma forma afeta no seu dia a dia de treinamento e competição. Sim, esse é um problema muito grande que nós temos em todas as modalidades, não só no karatê, né, em todas as modalidades, que todos os atletas sofrem, ainda estão sofrendo, né, ou sofreram, mesmo os atletas de ponta, tu vê que a maioria já sofreu com isso. Infelizmente é uma realidade não só do Brasil também, é uma realidade de outros países, até países de primeiro mundo também, muitas vezes falta incentivo nas categorias de base, sempre vai faltar um pouco, até porque muitas vezes os incentivos das empresas privadas, digamos assim, são muito mais no alto rendimento, né? Até porque eles pensam muito mais em business, né, do que numa massificação, entre aspas. Acredito que no caso da massificação, no início, né, é muito mais uma preocupação, às vezes, né, de assistência social, das secretarias esportivas, né, de municípios, de governos e do próprio país. Eu, particularmente, tive muito problemas com isso no início da minha carreira, de apoio, principalmente para viagens, né, que é o que mais hoje dificulta o atleta, estar participando de eventos que te gera custos de viagem, de transporte, de alimentação, de hospedagem. O custo de treino hoje ele acaba sendo até um pouco mais mais fácil. O karatê hoje é um esporte muito acessível, né? O karatê você precisa, entre aspas, de um tatame, mas se você não tiver tatame, você pratica o karatê. Você precisa muito mais de recursos humanos, né? De um professor ou de atletas para treinar com você do que uma infraestrutura tão grande, que nem por exemplo, uma ginástica olímpica, que você precisa de inúmeros equipamentos e de uma estrutura física muito maior. Então, o karatê, nós temos essa vantagem, nós podemos praticar em qualquer lugar, a qualquer hora, nós precisamos muito mais de recursos humanos. Mas, logicamente, no momento que você começa a entrar para competições, há um custo muito alto, às vezes, das competições, das próprias viagens, especialmente as internacionais. E aí, dificulta muito para o atleta. Hoje nós já temos programas de incentivo municipais, através de bolsas, atletas, programas de incentivos municipais, através de jogos
abertos, né? Então você vai pegar, por exemplo, Santa Catarina, que é o meu estado, nós temos os Jogos Abertos de Santa Catarina, onde o karatê está incluso, e outras modalidades também. Então existe um recurso que vai da prefeitura para montar uma equipe que represente a cidade nesses jogos, e isso às vezes já ajuda o atleta com alguma bolsa, seja de estudos, às vezes com bolsas em dinheiro, né, em dinheiro físico, com salários. Existe também apoios de governos estaduais, mas tudo isso, lógico, a gente lida com dinheiro público, exige uma burocracia muito grande, né? Eu já perdi horas e horas e horas, e não foram poucas, sentado em secretarias de esportes, em fundações municipais de esportes, esperando para mostrar o meu trabalho, né, para um gestor, né, que estava à frente dessas entidades públicas, e não me arrependo nenhum minuto, né, de todas as horas gastas, porque eu sabia que mesmo ali eu tomando um chá de cadeira para conseguir um apoio público, aquilo dali fazia parte do meu treinamento, né, querendo ou não, fazia parte de conseguir a verba para conseguir viajar. Hoje, os atletas de ponta, especificamente do karatê, já contam com recursos de bolsas dos atletas, do governo federal, Bolsa Pódio, no caso também tem o Bolsa Pódio, o programa das Forças Armadas, que é um programa magnífico, né, que foi criado aí desde 2011, quando nós tivemos aí a vinda dos Jogos Mundiais Militares para o Brasil. Então as Forças Armadas montaram uma equipe, abriram um edital, né, para transformar esses atletas, incorporar esses atletas como terceiro sargento e também já aproveitar do conhecimento desses atletas, porque a gente sabe que um soldado hoje que pratica esporte, um soldado hoje que está em plena atividade física, é um soldado que vai realmente defender, falando especificamente das Forças Armadas, o nosso país com muito mais preparo. Então, hoje o esporte dentro das Forças Armadas é algo fenomenal, inclusive o programa de alto rendimento de atletas das Forças Armadas, que eu também faço parte, o que já ajuda com recursos, que já ajuda com auxílio financeiro para que o atleta se mantenha não só na carreira esportiva, mas que também consiga fazer daquilo uma profissão. Nós sabemos que é uma profissão limitada, né, por tempo limitado, digamos assim, mas que o atleta deve ser reconhecido, deve ser remunerado para isso, porque o serviço que ele presta, muitas vezes as pessoas não conseguem ver a importância, mas realmente um ídolo esportivo, um atleta do esporte, ele tem um impacto muito grande, né, na nossa sociedade, né? Um atleta hoje bem sucedido, ele consegue, que transmite uma boa imagem, claro, ele consegue mudar a vida de crianças, consegue mudar a vida de adolescentes somente pelo seu exemplo e pelas suas conquistas, né? Então isso é muito importante. Logicamente a gente tem uma dificuldade ainda grande, né, de patrocínio para atletas, principalmente os iniciantes, mas cabe cada vez mais a gente tentar modificar isso. Realmente patrocínio privado é mais complicado, porque as empresas privadas, quando elas investem no esporte, logicamente elas têm muitas vezes, e agora mais do que nunca, né, elas estão mais preocupadas com o terceiro setor, elas já estão mais investindo, não só pensando em algum retorno mediático, algum retorno de mídia, às vezes elas investem, e muitas já estão começando a criar essa visão de investimento pela melhoria da sua comunidade, pela melhoria ali do seu entorno. Então isso é muito legal, porque eles não estão pensando somente no business, né? Mas a gente não pode esquecer que as empresas hoje elas investem, e elas só investem quando elas têm algum retorno. Então a gente tem exemplo aí, às vezes, de diferenças salariais de homem e mulher, mas não é pelo fato do gênero, enfim, mas pelo fato de que um atleta vende mais do que o outro. Então, no caso do karatê, como a gente ainda não tem tantas aparições midiáticas e a gente não consegue mostrar tanto ainda o nosso esporte, acaba que isso inibe um pouco ainda dos patrocinadores privados. Mas a nossa ideia é que, principalmente com a entrada do karatê nos Jogos Olímpicos e que o pós-Jogos Olímpicos, né, motivem cada vez mais a empresas que acreditam no esporte, que acreditam principalmente nos valores do esporte, nos valores olímpicos, e invistam cada vez mais nos atletas, não só de rendimento, mas nos atletas de base também, que serão o nosso futuro. Daniel, tem mais alguma pergunta? Queria que ele citasse quais são os ídolos que ele tem no esporte. Aí não precisa ser só o karatê, ele pode abrir o leque para outras modalidades. E o que levou a ele a escolher o karatê como esporte, né? Queria que ele falasse sobre isso. Vamos lá. Primeiro que me levou a escolher o karatê foi eu era apaixonado
e sempre gostei de esportes e principalmente de lutas, né? Assistia filmes de lutas e aqueles filmes antigos de Jaspion, de Jirai, e aí os filmes do Van Damme, o próprio Karate Kid. Então, motivados por isso, eu chutava, eu socava no vento, eu fazia as coisas, e isso realmente me deixava, né, muito motivado, o que fez eu começar a prática de uma arte marcial próximo de um clube na minha casa. Fiz ali durante 1 mês, 2 meses, e aí rapidamente, após eu iniciar, o professor Eduardo de São Paulo chegou no colégio onde eu estudava, que era o Colégio de Tradição, propondo o karatê, e acabou que saí desse clube e fiquei ali no colégio. Ali eu fui desenvolvendo a minha carreira, e muitos amigos meus também já faziam, então foi muito mais legal. Ídolos no esporte é bem... Os meus ídolos que eu tive no esporte foram ídolos muito sazonais, assim, né? Então, no início da minha carreira eu tinha alguns ídolos, depois eu fui vendo os outros, então foi mudando bastante, né? Mas tem personalidades que eu gosto muito, que uma delas é o próprio Guga. Eu sou lá de Floripa, então sempre pude acompanhar, né, o trabalho dele, e por ser da ilha e tal. Então vi muitas vezes quando a festa que foi quando ele chegou, né, de campeão de Roland Garros e tal. Então foi um dos caras que eu fiquei ali. Depois aquilo me pegou muito, assim. Mas principalmente dentro do karatê, tive bastante ídolos dentro do karatê. Mas um ídolo que eu tenho hoje, que muitas vezes eu olho, pode até parecer um pouco... não quero parecer, mas pode até parecer um pouco arrogante, às vezes quando as pessoas escutam, sou eu mesmo. Às vezes eu pego meus vídeos, começo a me assistir, eu falo, cara, como eu consigo fazer isso? Pô, que legal que eu consigo fazer isso. Às vezes eu acabo me inspirando em mim mesmo, vendo as coisas que eu consigo fazer, né? Principalmente quando eu tô numa fase que eu não tô muito bem, eu tô perdendo alguns combates e tal, eu começo a assistir alguns vídeos meus e eu começo a ver, cara, mas olha só, pô, que bom que eu fiz isso, olha só as coisas que eu consigo fazer. E às vezes eu tento me inspirar, né, em mim mesmo, nas coisas que eu consigo fazer, nas coisas que eu tenho capacidade de fazer, e acaba que assim eu vou tocando a minha carreira. Legal saber que eu não era o único quando era criança, quando eu viajasse para essas coisas, ia sair chutando ar, né, cara? Não, fazia não muito. Sou o único. Eu tenho um filme clássico que eu acho que o Douglas, todo mundo é O Grande Dragão Branco. Esse é um filme sensacional. Esse é um dos que me inspirou a fazer aquele chute rodado. Sim. Desde criança fazia aquele chute rodado lá que eu vi o filme. Não, esse filme sempre quando passa na TV a cabo ou na TV aberta, eu tô vendo, eu paro pra ver. Quando tiver. É um clássico, parar pra ver. O Karate Kid também eu acho muito bom, cara. Karate, meu sonho era ser treinado pelo Sr. Miyagi quando era criança. Vocês assistiram o seriado Cobra Kai? Não cheguei a assistir ainda não. Tá no YouTube, também, né? Eu vou dar uma procurada. Ver o outro lado da história e tu começa a gostar mais do Cobra Kai do que do Miyagi. O Johnny, né? O Johnny, eu vou te quebrar, Daniel. Não sei o que era. Sempre tinha sido bem legal. O Guga também, em relação ao Guga, é unanimidade, né? O Guga, eu gostava de tênis, mas assim, foi a partir do Guga que eu me tornei fã do tênis. Então hoje eu acompanho todo o circuito da ATP, da WTA, muito por conta do que ele fez lá atrás. Exatamente. Não, com certeza. Digo mesmo do Daniel. E ele foi um cara que como eu estava em Floripa, eu pude ver assim a repercussão, né? Eu falei, um dia eu quero chegar em Floripa e todo mundo, né, também saber que eu sou um atleta e tal. Então aquilo dali realmente me deu um gás assim para tentar fazer com que o meu esporte aparecesse, até porque eu vi, o Guga, manezinho ali da ilha também, fazendo o que ele fez pelo tênis. Eu falei, tem que fazer isso pelo karatê também, e conseguir, né, mostrar aí a força do karatê brasileiro. Galera, muito bom papo. Tivemos uma aula de karatê, uma aula de qualificação olímpica do Douglas Brosi. Deu para tirar umas dúvidas aí. Ajudou bastante, principalmente a qualificação mesmo, que tem em grupo de jornalista que às vezes fala assim, como é que tá assim, não sei. Agora, ouvindo isso aí, a galera vai saber. Mas vou deixar você por último, vou deixar o destaque final dos nossos amigos aqui. Começar por você, Daniel. Daniel, destaque final desse
podcast super especial aí com o Douglas Brose. Primeiro agradecer ao Douglas por topar fazer parte desse podcast, essa entrevista, né, basicamente, uma aula, né? Eu vou ouvir várias vezes o podcast, né, quando for lá para, né, ouvir como é a qualificação olímpica, para anotar, porque é muita informação, é muito complexo, mas eu acho que ouvindo 2, 3 vezes vai dar para entender. Então, agradecer a ele, sucesso aí nos Jogos Pan-Americanos, que você consiga a vaga olímpica e trazer uma medalha aí, medalha de ouro, se possível. Claro que é o seu desejo. E aí, certeza, pronto, vai estar tudo. Aí vai ser campeão de tudo, né? Então, sucesso aí na sua jornada aí, até culminando em Tóquio 2020. Um abraço a todos e até a próxima. Isso aí, Rejão, seu destaque final aí do. É aquela coisa, né? Se mesmo que no caso nós não somos jornalistas mesmo, né? Nós temos outras carreiras, mas é uma honra, uma alegria que a gente tem de receber, de ter conversado com um campeão mundial. Foi uma honra, foi um prazer. E também conversar com um atleta tão esclarecido, assim, que sabe, que fala categorias, toda a categoria geral, os sonhos, as metas, mesmo defender a própria categoria, enfim. Poxa, acho que quantas pessoas têm a oportunidade de ter essa conversa que a gente teve aqui nesse cast. Eu acho que quero agradecer ao Douglas por ter aceitado o convite, nosso modesto site. Uma alegria, foi uma honra, eu estou muito feliz por isso. Espero mesmo que você consiga torcer que o seu caminho tem um PAN aí, tem os Jogos Olímpicos. Espero que você faça uma boa campanha no PAN, preferência com ouro, obviamente, e quem sabe Olimpíada, né? Poxa, aí seria muito, muito, muito bom. Então é isso. Obrigado a todos e até a próxima. Douglas, reforçando, muito obrigado, cara. Foi muito legal a entrevista. Eu falei que você é um cara bem esclarecido mesmo. Fala bem, a entrevista rendeu bastante. Foi uma grande honra. E deixar agora o espaço para você, o destaque final. Você pode falar o que você quiser aí para todos os nossos ouvintes. Mais uma vez, muito obrigado, Douglas. Eu gostaria de agradecer a todos vocês aí pela oportunidade de estar falando. Falar do Karatê para mim é muito fácil. Posso ficar falando horas aqui, às vezes eu falo até demais. Mas é porque eu cresci nisso, sou apaixonado por isso, estudo isso, faço isso a minha vida inteira, transformei disso a minha vida. E agradecer aí pela torcida. A ideia é realmente fazer com que o Karatê apareça para o mundo inteiro, porque o Karatê o Karatê não é um esporte convencional, digamos assim, né? O Karatê é uma arte marcial que tem dentro aí da sua essência princípios e valores que são fundamentais para a formação da vida de uma pessoa. Então, por isso que eu defendo tanto o Karatê, porque o Karatê e esses princípios fizeram com que minha vida mudasse, né? Não foi uma medalha ou um título que fez minha vida mudar, né? O que fez a minha vida mudar realmente foram os princípios que eu aprendi com o Karatê, né? A formação de caráter que eu tive, o respeito, né? A contenção de espírito, de agressão, muitos princípios que a gente aprende que não é uma medalha que te dá. Então, a medalha que você tem aí é realmente você conseguir ter à sua volta pessoas boas e se tornar uma pessoa melhor. A forma que eu tenho hoje de fazer com que isso chegue a mais pessoas é através, né, do esporte, através das competições, através de resultados, mas no fundo aí o principal é com que essa essência do Karatê seja divulgada. E mais uma vez agradeço aí a oportunidade por estar falando não só das competições, mas não só do Karatê esportivo, né, digamos assim, mas desses fundamentos que são o princípio aí do Karatê, são princípios olímpicos e que eu carrego. Espero que isso chegue aí a muitos ouvintes. E mais uma vez, obrigado pela torcida. Estamos aqui na luta para conseguir cada vez mais e melhor representar o Karatê do Brasil. Obrigado a todos aí. Grande abraço. Valeu, Douglas. Olha, tenho certeza que você ganhou 3 fãs aqui. Quem ouvir, com certeza você vai ganhar mais fãs aí depois desse podcast aí, cara. Muito obrigado. E vamos encerrando esse podcast. Muito obrigado você que ouviu aí, você que está ouvindo pelo seu play preferido, Spotify. Eu lamento porque não teve música para cantar, é uma pena. Sem música, sem música. A gente já comentou. Mas pode fazer a capivara. Não, hoje não. Nada de capivara.
A gente já deu dicas de filmes de luta aqui com Bros, então já tá bom. Lembrando, qualquer notícia, www.surtoolímpico.com.br. Pode seguir a gente nas redes sociais, @surtoolímpico, tanto no Twitter, Facebook e Instagram. E se você estiver vendo pelo YouTube, dá aquela curtida, dá aquele joinha básico, né? E dá o seu feedback aí do podcast de hoje. Valeu, gente, muito obrigado e até o nosso próximo podcast. Valeu!